E vamos para o segundo momento, né, de outra ferramenta que utiliza o próprio algoritmo, né? Vamos abrir essa ferramenta aqui, essa imagem aqui, o lendo o jornal, né? Essa imagem que está aqui. Também uma imagem complexa, né? Porque vocês veem que temos todo um jogo de iluminação, de luz e sombra projetada. Então, é uma imagem complicada para a gente trabalhar. Mas vocês vão ver como, com recursos simples, né? Utilizando esse algoritmo, a gente resolve manipular e editar essa cena aí. Ok? Está todo mundo aí com essa imagem aberta? Beleza. Então, aqui nessa imagem, o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse vaso que está aqui, né? Porque eu acho que ele está destoando do conjunto. Então, eu quero deixar nessa cena somente, né, o personagem com o fundo, claro, o fundo está legal, essa textura. E eu quero tirar esse elemento do vaso aqui. Observe que temos uma projeção de 3 sombras aqui, né? A própria sombra do personagem e essas duas que vêm de alguém que está sentado, imagino eu, do lado direito, aqui do lado esquerdo do personagem, que não dá para ver, mas que projeta essas duas sombras, né? Então, o content aware que a gente vai utilizar agora, em vez de ser de escala, vai ser de preenchimento, ok? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui esse vaso, vamos selecionar aqui, você com qualquer um desses dois laços, vamos utilizar o laço poligonal, que é o segundo, né? Esse segundo laço aqui, que ele vai criando segmentos retos. Então, eu vou pegar, fazer uma seleção aqui, não exatamente na silhueta do vaso, vou pegar só um pouquinho para fora, né? E vamos ir contornando ele, ok? Lembrando que o Photoshop vai fazer o reconhecimento dessa seleção, né? E a partir dos limites dessa seleção para fora, né? Ele vai utilizar todas essas áreas como áreas de similitude, né? São todos esses pixels que formam essa textura por fora do vaso. E por similitude de pixels adjacentes, ele vai reconstruir a área interna onde eu tenho esse vaso. E claro que eu poderia testar com esse recurso que eu fiz anteriormente de preencher com o próprio container. Só que como o fundo é tão irregular e tão complexo, né, eu não conseguiria ter uma imagem coerente, uma imagem homogênea, bem reconstruída, né? Então, para isso, eu vou mostrar outro recurso interessante, utilizando o Content Aware. Né? Tá todo mundo aí? Então, já fizemos a seleção. E agora, a gente vai entrar de novo em Edit, só que agora, observem que temos aqui esse outro comando, que é o Content Aware Fill, né? Preencher com conteúdo de área sensível, né? Observem que a tela ela se divide em duas partes, né? Duas partes. Vou trazer essa aqui, vou diminuir a visualização aqui desse lado, né? E vou deixar aqui para todo mundo. Observem que do lado esquerdo temos a seleção que a gente fez e do lado direito temos um preview do que vai acontecer com a nossa imagem real, a nossa imagem original. Ok? Tá todo mundo aí? Beleza. Observem agora que do lado direito temos aqui o nosso painel de configurações para a gente começar a tratar, né, esse parâmetro. Né? E o Photoshop oferece aqui, tá vendo aqui, nas opções de área de exemplo, 3 opções. Temos a opção, se vocês deixam o cursor em cima dela,
de cada botão, ele já vai falar para vocês o que vai acontecer se você pressionar cada um deles. Então, se eu pressionar aqui o automático, vamos clicar no automático, ó. Clicamos no automático, ele vai processar, né? E o que ele está fazendo? Automaticamente, o Photoshop reconheceu as áreas que ele acha que são as áreas mais importantes para poder reconstruir o vaso, né? E a partir dessas áreas que estão destacadas aqui em verde, né? Ele fez a reconstrução. Mas observem que aqui, né? Ele gerou, digamos, uma confusão, porque, né, misturou aqui esses tijolos do fundo com o chão e as sombras não ficaram muito legais, né? Então, essa opção automática nem sempre vai dar certo, dependendo da imagem que vocês têm, ok? Então, temos vou dar aqui, retornar aqui para voltar a nosso ponto inicial, né? E agora temos aqui essa imagem, essa opção, né? Que é a opção de retangular, né? A opção retangular, o que ele faz? Ele seleciona o retângulo, né? Vou deixar aqui afastado isso aqui, né? Ele pega toda a imagem e cria como se fosse uma área retangular, e a partir dessa área retangular de referência ele faz a reconstrução. Observem que aqui eu acho que foi até pior do que a primeira opção automática, né? Então, eu recomendo sempre usar a terceira opção, né, que é a opção personalizada. Por quê? Porque nessa terceira opção personalizada, vocês que vão definir, né, vocês que vão definir qual é a área de referência que vocês querem escolher como, né, como áreas adjacentes para o Photoshop tomar como referência, ok? E poder reconstruir da melhor maneira possível, né? Tá todo mundo aí, pessoal? Beleza. Então, aqui eu vou selecionar aqui essa primeira ferramenta. Tá vendo aqui, aqui do lado esquerdo, temos na barra de ferramentas, tem essa ferramenta, esse Brush Tool, né, para escolher o exemplo da área que eu quero. Observem que ele mostra um diâmetro do pincel. Eu vou diminuir um pouco, está muito grande, né? E vou escolher essa área aqui do lado, né, que já tem as sombras, as três sombras, porque eu quero que essas sombras participem da reconstrução, né? E vou ir preenchendo, né? Observe que eu não quero pegar essa parte de baixo, porque não faz parte do chão onde o vaso está situado, não? Onde ele está posicionado. Então, eu vou pegar só uma área aqui ao redor, ok? Vou preencher aqui assim. Observem que já aqui do lado direito está acontecendo o preview, a reconstrução está quase perfeito, né? Só falta reconstruir aqui. Eu vou deixar desse jeito, por quê? Porque essa área aqui a gente reconstrói agora bem fácil, bem simples, né? O mais difícil foi a continuidade aqui, observem, tanto dessas duas sombras da base, como essa que está aqui projetada. Então, para mim está ok, é só clicar em ok. Observem que ele automaticamente já gerou uma nova camada aqui da reconstrução. Observem que aqui está o vaso, né? E essa aqui é a camada da reconstrução. Eu tinha esquecido que no menu anterior, quando a gente faz essa definição do Content Aware, o Photoshop oferece três opções. Essa que eu escolhi, que é uma nova camada, mas tem mais duas. Tem uma que é para aplicar na mesma camada onde você está posicionado, ou para duplicar a camada. Eu sempre recomendo criar uma nova camada para quê? Para você preservar o seu original, certo? Caso você queira fazer uma modificação, né, ou voltar, você preserva a sua camada original e aí você tem a reconstrução aqui em cima, ok? Então, vou tirar a seleção, deselect, né? E agora vamos trabalhar aqui. Eu poderia já mesclar essas duas camadas, né? Vamos fazer isso para, né? Eu posso mesclar aqui selecionando as duas, ok? Posso mesclar as camadas aqui, Merge Layer ou Ctrl E, né? Vou mesclar as camadas já para fazer a imagem. E vou dar um zoom aqui na área que eu quero
melhorar, que é essa área aqui da sombra superior, né? Observem que ficou um pequeno detalhe aqui. Esse pequeno detalhe aqui da junção do chão com os tijolos, a gente pode corrigir aqui. Faz uma pequena seleção aqui. Né? Tá vendo que tem como um risquinho aqui? É só fazer a seleção aqui e preencher com Content Aware de novo, que já fica perfeito, tá vendo? E agora a gente vai reconstruir essa sombra aqui para não perder essa continuidade, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um detalhe da sombra. Eu vou pegar esse detalhe aqui, que está terminando aqui, um pouquinho para fora, né? Pegar aqui esse detalhe. E o que a gente vai fazer? E já vamos ir aprendendo outros recursos do Photoshop. Vamos copiar essa área aqui, em Edit, copiar, e vamos colar. Quando você copia e cola no Photoshop, né, a partir de uma seleção, o Photoshop já joga essa cópia exatamente por cima do lugar onde a gente fez a seleção. Então, observem que já tem a nova camada aqui da cópia. Se eu habilito o Command T ou Ctrl T, né, eu consigo movimentar, né, a sombra aqui, essa área. E agora é só manipular ela com o recurso que eu já mostrei para vocês na primeira aula. Aqui em cima tem a malha, né? É só encaixar aqui um pouquinho a malha, né? Deixar as arestas coincidam aqui, né? Okay? Então, vocês veem que é muito simples. Poderia puxar um pouquinho para cá, até chegar aqui, ó. Pronto, feito isso, é só dar OK. Mesclar tudo, né? Vamos mesclar as camadas. E agora é só dar aqui um pequeno Content Aware aqui, para a gente finalizar, né? O retoque aqui, tá vendo? Só um retoquinho aqui. E pronto. A nossa imagem está perfeita. Ok? E agora vamos trabalhar com esse conjunto de ferramentas que temos aqui. Tá vendo embaixo do conta-gotas? Temos 5 ferramentas, né? Vamos ver todas elas na sequência aqui, porque todas elas utilizam o Content Aware como algoritmo matemático de execução. Então, vamos abrir aqui primeiro esse modelo aqui, Sardenta, né? E vamos abrir também esse aqui dos galhos, que com essa imagem eu vou mostrar para vocês primeiro o conceito, a filosofia da ferramenta, e a partir daí, então, vamos partir para a segunda, que é a da moça, para melhorar a pele dela, né, as manchas da pele. Mas eu quero, antes que vocês abram essa imagem aqui, porque eu quero mostrar a filosofia da ferramenta para vocês entenderem como é que funciona, ok? Por que eu trouxe essa imagem? Só para mostrar a filosofia dessa primeira ferramenta que muita gente usa, mas poucas pessoas param para pensar realmente como é que ela funciona na sua essência, que é o Spot Healing Brush, né? O famoso Band-Aid. Então, vamos na sequência. Vamos escolher essa primeira ferramenta, né? Observem que ele se apresenta como se fosse um pincel, uma brocha, e com clique direito eu tenho as opções, né, de comportamento desse pincel. Vou ampliar aqui para todo mundo ver, né? Então, aqui eu tenho o diâmetro, né? Observem que eu posso ampliar isso aqui numericamente, né? Ou manualmente aqui, ok? Então, você amplia, está ampliando o diâmetro desse pincel do Band-Aid, correto? Aqui vocês têm, no segundo campo, nesse segundo menu deslizante, a dureza com que vai se comportar o efeito. Então, para o lado esquerdo é totalmente suave, né, 0%, e para o lado direito bem duro, né, vai ser mais cortante, mais agudo o efeito da reconstrução, né?
E esse espaçamento eu sempre gosto de lembrar, né, porque isso aqui funciona para todas as ferramentas de aplicação, tanto de efeito quanto de pintura, né? Esse espaçamento é fundamental, porque se vocês querem um traço que seja totalmente contínuo, o espaçamento sempre deve estar no mínimo, que seria 1%, né? Isso vale tanto para aqui, para essas ferramentas de reconstrução, quanto para pincel, borracha, né? Então, sempre lembrem, e esse aqui é o princípio básico da linha. A linha não é outra coisa que uma superposição de pontos contínuos. Significa que se eu aumento o espaço, a linha não vai aparecer, vão aparecer os pontos com seus espaços de separação. Então, quando eu quero um traço bem contínuo e homogêneo, aí eu deixo o espaçamento no mínimo. Beleza? Vou dar OK. Todo mundo entendeu isso aí? O Noel. Sim. Quando eu estava estudando pintura, né, eu vi esse negócio do espaçamento e é claro que é uma ferramenta diferente, né, mas eu queria saber como é que é para essa ferramenta, porque o que foi indicado era não deixar no zero, porque pesa demais no processamento, deixar mais ou menos uns 15% do spacing do brush, que não vai fazer Eu, diferença na hora que estiver pintando, por entendeu? exemplo, por exemplo, aqui, é só para explicar para vocês, se você pega o pincel, mesmo que não seja hoje o dia, eu pego o pincel aqui com uma cor qualquer, né? Vou escolher aqui um pincel redondo, né? E se eu deixo aqui o espaçamento aberto, vou abrir aqui, tá vendo? Eu cliquei aqui, e se eu aumento esse espaçamento, olha o preview aqui, já o preview está me Sim. mostrando como é que o traço vai acontecer, né? Então, esse espaçamento ele é fundamental. É claro que você pode deixar propositalmente, né? Então, quando eu pinto aqui, ó, a linha não é contínua, certo? Então, se eu deixo no mínimo, aí sim eu tenho um traço totalmente contínuo. Mas, por exemplo, no caso do tablet, que você tem um controle de opacidade, quando você usa esse espaçamento de uns 15% mais ou menos, não vai fazer diferença no traço que você está pintando, né? Se você vai Mas nessa superpor traço, ferramenta, claro, se você está usando pintura digital, né? Se você quer pinceladas assim, meio que aleatórias, aí não tem problema, porque você vai superpor, é como se fosse a vida real. Você está pintando um sim, quadro e você vai manchando com a ponta do pincel, né? Mas quando você quer fazer um traço reto com seu pincel na vida real, você não vai deixar espaços, né? Você não deixa espaço. Você quer aquela linha contínua, homogênea. É mais ou menos a mesma filosofia que acontece aqui nessa configuração, certo? beleza. Então, Beleza? sempre Então, que eu para puder deixar no explicar mínimo, né? isso, não, né? Isso aí fica a critério, dependendo se você quer um traço espaçado, você aumenta o espaçamento. Mas eu explico Beleza. isso porque não é só para as ferramentas de pincel e lápis, é para qualquer ferramenta que, por exemplo, aqui agora o próprio Band-Aid, né, os carimbos, né, que eles se valem de um traçado, é importante levar isso em consideração para ter um resultado final melhor ou pior, dependendo do que você quer. Então, aqui o Band-Aid, já escolhemos o Band-Aid e deixamos aqui as configurações, vou deixar um tamanho menor. Normalmente, essa ferramenta, o Spot Healing, recomenda-se que você deixe o diâmetro do seu pincel, né, mais ou menos na largura daquela imagem ou daquela área que você vai reconstruir. Mas o que eu quero é mostrar para vocês a filosofia da ferramenta, né? Então, vou escolher aqui esse galho aqui do canto inferior direito, só para mostrar para vocês. Você vê que aqui está meio pixelado, porque é uma imagem na internet, mas não tem problema, né? É importante você saber, por exemplo, aqui eu escolhi essa imagem propositalmente para que fique mais claro o procedimento. Então, se eu quiser apagar esse elemento aqui, né, o que está sobrando, esse galho, e deixar só esse lado vertical, o meu traçado tem que ser a favor daquilo que eu quero tirar. Observem que eu consegui apagar ele e deixo na essência o que eu quero. Se for ao contrário, se eu quero deixar esse aqui e apagar esse aqui, eu vou ao contrário. Então, eu faço o traçado para cá.
Ok? Observem que ele preservou esse aqui e apagou esse aqui. Ok? Isso é importante porque muitas vezes, quando a gente está fazendo uma reconstrução, uma edição de imagem, e se apresenta esse tipo de fundos texturizados, onde vários elementos se entrecruzam, é muito importante você saber, né, em que direção você vai aplicar o band-aid. Né? Porque muitas vezes o pessoal começa a clicar e arrastar de um lado para o outro, e vocês veem que a reconstrução ela não está ficando homogênea, precisamente porque você está indo na direção errada. Ok? É claro que aqui eu estou mostrando de uma maneira bem simples, né? Mas é próprio basicamente para vocês entenderem o conceito, né? Vou fazer aqui desse lado, né? Então, se eu quero tirar esse cara aqui, eu vou na direção desse aqui e ultrapasso o outro, vou ultrapassar o outro, ó, ele vai reconstruir o meio e vai tirar aquele que eu quero. Né? A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Eu vou descer, vou passar por cima, né, na perpendicular do traçado e solto. Né? Ele preserva esse aqui e apaga o resto. Ok? A mesma forma desses dois, por exemplo, que estão aqui superpostos aqui, tá vendo? Vou deixar um pouco mais duro o traçado. E vou apagar esse aqui, ó. Vou apagar esse aqui e vou passar por cima para cá, ó. Tá vendo que ele deixa os dois e apagou o outro? Né? Posso tirar esse, peguei esse aqui, vou tirar esse outro aqui, ó. Né? E passo por cima aqui, ó. Aqui ele não reconstruiu por quê? Porque eu tinha que ter continuado, né? Não está muito perto um do outro, né? Você vê que aqui, aí ele teria, como estão muito juntos, aqui ele não tinha referência lateral para fazer a reconstrução, mas o princípio é esse, ok? Então, pegou, passou por cima e ultrapassou aqui, ó. Correto? É claro que esse recurso do band-aid, por si só, ele não resolve. A gente vai usar ele, eu vou mostrar outros recursos de apoio para deixar muito melhor o acabamento do tratamento que a gente vai fazer. Né? Existem técnicas mais avançadas, eu vou tentar, se der tempo, nos próximos encontros, eu vou estar passando algumas técnicas avançadas de utilização não só do recurso do band-aid, como de outros que servem de apoio para o tratamento de pele, sobretudo, né? Então, mas vocês vão ver hoje como com recursos simples a gente consegue melhorar, né? Essa imagem aqui, usando somente o band-aid e outros elementos que a gente vai compor aí de apoio para esse tratamento, ok? Então, vamos dar um zoom aqui na nossa imagem. Vamos começar aqui pela parte superior, né, que é mais simples. Então, pessoal, vamos duplicar a camada, sempre recomendo isso, e vocês vão ver que todo o pessoal da área que utiliza Photoshop recomenda sempre dupliquem a camada para preservar o seu original. Então, Ctrl J ou Command J, né, é uma das formas, a mais rápida e mais prática. Então, já temos aqui a nossa camada duplicada. Vamos trabalhar em cima desse aqui para não prejudicar o nosso original, ok? Até para ver o antes e o depois, como é que fica. Então, selecionamos aqui a nossa ferramenta Spot Healing Brush, né? O Band-Aid. Recomendo, tente deixar sempre o diâmetro do tamanho um pouquinho a mais do tamanho da mancha, né? Da qual vocês vão fazer o retoque. Então, se eu tenho essa pinta aqui, eu posso com ferramenta colchete, esquerdo, direito, aumentar ou diminuir o diâmetro. Lembrem, atualizem aqui as configurações, né? Normalmente eu deixo o espaço mínimo e a dureza vai depender da resolução da imagem, né? Se uma imagem mais ou menos pixelada, aí vocês vão testando essa dureza. Lembrando, se você deixa muito suave, o acabamento vai ficar meio difuso, meio fora de foco. Então, isso é uma coisa que varia caso a caso. Vão testando. Eu normalmente deixo assim entre 70, 90, por aqui, nesse espectro aqui. E eu vou testando. Né? No caso das manchinhas que são mais simples, é só dar um clique. Ó. É só ir clicando em cima delas e vamos ir melhorando só essas aqui da testa. Né? Tem essa aqui na sobrancelha. É coisa rápida.
Só essa aqui. E a gente vai, né, já está aqui, ó. Então, já fiz essa reconstrução, agora vamos para essa parte aqui que é mais complicada, né? Ok? É claro que vocês poderiam também se auxiliar da seleção, fazer Content Aware Fill, né? Dá para já ir aplicando esses novos recursos que a gente aprendeu. Mas vamos tentar fazer somente com a ferramenta do Band-Aid. Observem que a ferramenta, quando a gente seleciona ela, aqui, né, além das configurações do pincel, da brocha, temos aqui no menu de controle algumas opções interessantes. Tem o Content Aware, que já vem habilitado, mas tem essas outras duas, né, que também oferecem soluções diferentes. Né? Esse Create Texture, né, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a referência daquela mancha e, a partir dela, ele vai criar uma espécie de textura. Para esse tipo de reconstrução, eu não recomendo utilizar esse recurso, porque você vai manchar ainda mais as áreas da pele da modelo, né? Assim como esse de proximidade, né, o Proximity Match, né? Ele vai reconhecer as áreas ao redor da mancha onde você vai clicar e vai tentar reconstruir em cima disso. Só que como a gente tem muitas manchas assim, aqui muito coladas uma da outra, também não recomendo utilizar esse recurso. Então, eu ficaria sempre com o Content Aware, que é o algoritmo mais seguro nesse caso, para deixar um acabamento muito melhor. Para quem está utilizando aí, de vocês, o Álvaro, que tem já o tablet, e outros que estão trabalhando com caneta, tem esse botão aqui, né, que é importante para quem trabalha com tablet, com caneta, né? Por quê? Porque esse recurso aqui é tipo um sensor que transmite diretamente para a caneta do, do usuário, né, a pressão certa, né? Ele simula como se fosse a pressão certa da caneta em função do traçado que vocês estão utilizando, ok? Aqui no caso, se você desabilitar, então, a pressão ela vai ser reconhecida matematicamente pelo próprio programa, ok? Então, vamos começar aqui pela nariz, né? E tirando essas mais evidentes aqui. Lembrem, vocês podem dar um clique, vocês podem clicar e arrastar também, né? Como eu mostrei anteriormente nos galhos. Eu recomendo, como é um trabalho aqui muito mais detalhado, sempre dá um zoom, né, para vocês verem mais no detalhe as manchinhas e poder trabalhar melhor. Se vocês querem, não precisa, a gente não precisa agora ser tão, né, a gente não vai fazer uma reconstrução porque não temos tempo para fazer tão rápido. Vamos ir utilizando aqui né, eu vou deixar, você vê que eu mudei a orientação, o ângulo do pincel para ir na direção das próprias manchas aqui, né, e facilitar o meu acabamento. É claro que não vamos fazer uma coisa muito acabada, é só para a gente entender o recurso, né, porque eu vou ensinar outros elementos de apoio, né, para deixar muito melhor aqui o nosso acabamento, né? Então vamos ir rapidamente aqui só para melhorar isso aqui. Ok? Vocês veem que já outra coisa interessante que tem o Band-Aid, observem que a gente está trabalhando aqui com as opções por padrão. Vocês veem que já, se eu desabilito aqui, ó, um antes e um depois, já dá para ver a melhora, né, da edição.
Mas uma coisa interessante é esse comando que temos aqui, o primeiro comando do menu de controle, que por padrão ele vem normal, que é o que a gente está trabalhando aqui diretamente. Mas você tem opções interessantíssimas aqui para melhorar o comportamento do band-aid. Observem que temos um segundo caso aqui, que é para você substituir, reemplaçar, né? Que vocês podem testar também para ver o efeito, né? E vocês têm também essas opções muito interessantes. Vamos supor que eu quero trabalhar somente na área de luz, de iluminação, dos pixels, aqueles pixels mais iluminados, né? Então, aí eu posso escolher aqui Darken, né? Para escurecer, por exemplo, se eu quero mexer aqui nessa área, tá vendo essa área aqui dos olhos, que tem pixels muito iluminados? Se eu clicar em cima deles, observem como ele está trabalhando somente nesses pixels, que tem uma informação de luz maior, e ele consegue melhorar isso aqui, né? Sem afetar as áreas de meios tons e de sombra, né? Ele está somente trabalhando nos pixels que tem informação de luz, né? Então, também uma solução interessante que vocês podem utilizar, né? Dá para fazer o contrário, né? Se você tem uma área de sombra muito pronunciada, né? Então, aí você pode clarear. Aí você vai em lighting. Então, vamos supor que eu quero mexer aqui nesses pontos dos olhos aqui, ó. Tá vendo? Eu posso clicar aqui na parte escura aqui, ó, né? Da sobrancelha. Se eu quiser mexer aqui, eu estou clareando essa parte aqui, ok? Em vez de escurecer. Então, dá para fazer das duas formas, ok? Também, se você quer clarear as sardas, né? Você pode utilizar o lighting, né? Por exemplo, aqui que tem, digamos, são umas manchas menos evidentes, né? Você pode usar o lighting aqui, né? Para misturar elas com a parte de luz, né? É claro que muitas vezes isso vai depender da imagem. Vocês têm que ir testando qual é a melhor opção, né? Muitas vezes o som normal já resolve. Então, eu vou ir rapidamente aqui tirando, né? Isso aqui funciona muito para as rugas, né? Você tem áreas de, por exemplo, uma pessoa mais velha, que tem as rugas mais pronunciadas, né? Com sombra, vocês podem clarear essas rugas para deixar mais suave, né? Ok? Lembrando, pessoal, isso aqui é um trabalho de paciência. É claro que a gente está com pouco tempo, estamos fazendo um, uma reconstrução bem rápida aqui, né? Eu estou indo rapidamente para depois mostrar para vocês outro recurso de apoio a essa ferramenta. Mas lembrando, isso, se vocês se depararem com um trabalho, né, que vocês têm que desenvolver essa técnica de reconstrução, aí você tem que se dedicar com paciência. Não pode ser uma coisa de correria, não. Certo? Então, uma ferramenta importante, mas que ela requer de um trabalho. Estou indo aqui só nas principais, só para, né, deixar mais rapidamente aqui. Que quero mostrar para vocês alguns filtros, né, que servem de apoio a esse acabamento, né? Eu acho que está bom, né? Deixar assim, certo? Então, o antes e depois. Beleza? Não, se quem quiser acompanhar, melhor ainda, né? Porque assim a gente consegue entender muito melhor, né? Beleza? Então, feito isso, eu vou mostrar para vocês como... ok, ok. Agora eu vou mostrar para vocês, bom, já usei
o Content Aware aqui com o band-aid, mas eu quero deixar essa pele muito melhor, né? Para isso, eu vou mostrar aqui dois recursos. O primeiro, já com o filtro, utilizando o filtro, né? Aqui em filtro, vamos entrar aqui em Blur e vamos entrar nessa opção aqui, Surface Blur, né? Desfoque ou desfoque da superfície, né? E vai abrir essa janelinha aqui, né? Ok? Então, observem que temos dois momentos importantes nessa janelinha. O rádio, né? Que, digamos, ele equivale à quantidade de pixels, né? Que eu quero desfocar. E o Depth, que significa, nesse caso aqui, a intensidade. Eu normalmente trabalho da seguinte forma: o valor que eu coloco no rádio, eu duplico no Depth, né? É o que eu aprendi, é o que eu utilizo normalmente e passo para vocês. Então, o valor do rádio, eu sempre vou duplicar ele aqui. Se eu coloco 2, vou colocar 4 aqui no Depth. Então, já vou colocar aqui a imagem 100%, né, para ver como é que se comporta. Observem que se eu aumento aqui, colocar aqui 4 e eu coloco aqui 8, né, eu já consigo ver, tá vendo que ele desfoca, né? Desfoca muito. E eu não quero perder os detalhes da pele que tem aqui. Eu só quero fazer bem, uma coisa bem suave, só para, digamos, mesclar muito melhor o efeito do band-aid que eu fiz. Então, vou deixar aqui com 2, tá vendo? 2 e 4, acho que dá um bom acabamento, né? E agora vou acrescentar um pouquinho mais de efeito nessa pele, né? Utilizando o recurso do Camera Raw, que é outro filtro interessante, muito utilizado na fotografia digital, né? Basicamente, o Camera Raw é um set de edição de fotografia. Antigamente pertencia somente ao Lightroom, né? Deixa só ver como é que eu faço para ele aparecer aí para vocês, né? Está aparecendo só para mim aqui na, na outra tela, né? Deixa eu passar para cá. Então, aqui, esse aqui, o Camera Raw, que basicamente é um set de edição. A gente não vai ver ele completo hoje. Só vou mostrar essa primeira parte aqui. Vocês vão ver que tudo que está aqui, basicamente, é o que está lá no menu de ajuste de imagem. Só que aqui está feito de uma maneira muito mais profissional. Por quê? Porque eu consigo separadamente trabalhar as áreas da minha imagem, tanto de iluminação como de cor, eu consigo trabalhar por separado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou mexer na iluminação nem na cor, porque eu acho que está perfeita essa imagem. Eu só quero mexer na textura da pele, né? Então, para isso, temos essas opções aqui, tá vendo? De textura, tem o Clarity e o de Haze, né? Observem que se eu utilizo aqui o Clarity, ó, se eu vou para o lado direito, eu estou envelhecendo ela, né? Deixando a imagem mais velha. Mas se eu vou para o lado esquerdo, observem como a pele fica perfeita, com um acabamento perfeito, ó, sem distorcer a imagem. Se vocês querem ver o antes e depois é só clicar aqui embaixo no menu para dividir a tela. Aqui você tem como é que está e como é que vai ficar. Eu só estou mexendo aqui no Clarity para deixar bem suave os detalhes da pele, né? E melhorar o acabamento que eu fiz com o band-aid, né? Então, vou deixar assim, ó. E pronto, né? Aqui eu tenho o antes e depois, ok? Então, vocês veem que como com dois recursos bem simples, eu consigo dar apoio ao band-aid, ao Content Aware, para deixar o acabamento da minha pele, né? Foi digamos, um tratamento bem rápido que eu fiz aqui, só para mostrar para vocês, né? Então, então, só para mostrar para vocês, primeiro usei o Spot Healing Tool, né? Depois utilizei
o blur, o surface blur, né? Que foi um fora de foco que eu dei levemente. Por último, eu utilizei o camera raw. Né? Dentro dele, utilizei o comando clarity. Então, deixei aí no bate-papo para vocês o passo a passo dos 3 elementos que eu utilizei para fazer esse tratamento. Vocês veem que foi muito rápido, eu não fiz uma coisa muito profissional, foi uma coisa bem rápida aqui, só para mostrar para vocês, mas já dá um avanço do que é possível fazer se você tem calma, paciência e trabalha de maneira correta utilizando as ferramentas. Existem outras técnicas muito melhores, muito mais avançadas para fazer esse tratamento, ok?